Nós vamos continuar, irmãos, a nossa exposição do Evangelho segundo Marcos, na série que temos acompanhado aí, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Essa é a mensagem de número 75. Já estamos bem próximos do final. E hoje nós vamos refletir sobre como nós nos mantemos firmes no propósito que nos foi dado ao longo desse caminho do discipulado. É nisso que nós iremos refletir hoje. Porque trilhar o caminho do discipulado, meus irmãos, seguir ao Senhor Jesus Cristo, enquanto nós mantemos firme o processo, o propósito para o qual nós somos colocados nesse caminho, não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Exige muito de nós. Porque viver esse propósito, porque manter-se firme nesse propósito, nos coloca em oposição frontal aos nossos três maiores inimigos. A nossa carne, a natureza pecaminosa que ainda nos afronta constantemente, a este mundo, a esse sistema regido por Satanás, nesse reino de trevas, e também o próprio Satanás. Nós vivemos em lugar tenebroso aqui, como nós refletimos no culto em Aracati, na sexta-feira. Nós vivemos em lugar tenebroso. E aqui, neste lugar tenebroso, neste mundo de trevas, ou nós lutamos com as armas do alto, da forma correta, de acordo com a santa palavra de Deus nos revela que nós devemos lutar, ou é assim, ou certamente nós cairemos e falharemos ao longo desse caminho. Certamente nós não alcançaremos o propósito para o qual nós fomos colocados neste caminho. Marcos, ele nos instrui ao longo de todo esse evangelho acerca disso, acerca de como nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo e como então, a partir desse conhecimento, nós trilhamos o caminho discipulado. Mas ele intensifica essa instrução nesses relatos finais da crucificação do Senhor Jesus Cristo, desde o Getsêmani, lá no capítulo 14, ele intensifica isso. No Getsêmani, se os irmãos lembrarem, o Senhor Jesus Cristo, ele estava angustiado, com temor, com pavor, é isso que ele fala aos seus discípulos. E então ele clama ao Pai por livramento daquela hora, mas ao mesmo tempo em que ele clama ao Pai por esse livramento, ele submete em oração a sua vontade, a vontade do Pai. E então ele é fortalecido para cumprir o seu propósito. É maravilhoso a forma como o relato do Getsêmani acaba, porque é um momento de grande angústia que o Senhor Jesus Cristo passa, nós vimos isso. É uma grande angústia, ele está ali temendo o tempo todo, ele está ali fragilizado diante dos seus discípulos, mas o último versículo desse relato do Getsêmani, o versículo 42, o Senhor Jesus Cristo se levanta resoluto, após orar, após submeter a sua vontade à vontade do Pai, e então ele diz aos seus discípulos: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A luta foi vencida. Ele não mais está temendo, ele está resoluto, está confiante. Ele entregou a sua vontade diante da vontade do Pai. Ele está ali para cumprir o seu propósito. E que propósito é esse? Qual é o propósito do Senhor Jesus Cristo? Por que tanta luta? Por que tanto sofrimento, como nós estamos vendo desde o Getsêmani? Por que tanta luta, tanto sofrimento, tanta vergonha, tanta dor? Por quê? Tudo isso ao longo do caminho do Gólgota, do Calvário. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo responde em Marcos 10, 45, quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, entregar a sua vida em resgate por muitos. Essa palavra resgate ela é importante de ser compreendida, irmãos. Porque essa palavra resgate, ela significa pagar um preço para libertar um prisioneiro, para libertar um escravo, para libertar
alguém que era incapaz de libertar a si mesmo. É isso que significa essa palavra resgate. E que preço é esse? Qual é esse preço necessário para resgatar estes a quem o Senhor veio resgatar? É a sua própria vida. É isso que ele faz. Entrega a sua vida em resgate por muitos. Abram aí, por favor, a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos destes. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Avança um pouquinho agora, o versículo 20, do 20 ao 22. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos agora à Epístola de Paulo aos Efésios. Nós lemos esse texto hoje pela manhã, mas eu gostaria de que lêssemos mais uma vez. Efésios 2, do 1 ao 9. Efésios capítulo 2, do 1 ao 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse era o seu propósito ali, naquele caminho, em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário. Libertar aqueles que estavam cativos, reconciliar aqueles que estavam apartados de Deus, sem comunhão com Deus, debaixo da ira santa de Deus, trazer à vida aqueles que estavam mortos. Esse era o propósito do Senhor Jesus Cristo naquele caminho. E se você é um destes que foi resgatado, se você é um destes que foi reconciliado com Deus, se você é um destes que recebeu vida em Cristo Jesus, se você ouviu o chamado de vida deste que venceu a morte, só há um caminho para você: dobrar-se diante dele e viver de maneira digna do seu santo evangelho e da sua cruz, como nós vimos hoje pela manhã. Fazendo assim, seguindo a ele, como o próprio Senhor diz aos seus discípulos, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a ele. Se você é um destes, você também precisa cumprir o seu propósito. O propósito daquele que te colocou nesse caminho para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Você deve cumprir o seu propósito, de glorificar a Ele em todas as coisas, de testemunhar diante deste mundo da grande salvação que você recebeu, de resplandecer como um luzeiro nesse mundo, como nós vimos hoje pela manhã. Cumpra o seu propósito.
de seguir a Ele e de levar outros a segui-lo, de ser povo de Deus, igreja do Senhor, corpo de Cristo. Não é você sozinho. O seu propósito é o propósito do corpo, da igreja do Senhor. Nós devemos cumprir o propósito que nos foi dado nesse caminho do discipulado. Existe um propósito ao longo desse caminho e nós devemos cumprir esse propósito. E para isso, para nos mantermos firmes nesse propósito que nos foi dado, para nos mantermos firmes ao longo do caminho, nós precisamos usar armas que somente aqueles que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, podem usar. Somente com essas armas. Somente assim. Armas que são impossíveis de serem entendidas por aqueles que ainda são cativos deste reino de trevas. É sobre estas armas que nós refletiremos hoje, enquanto nós vemos o relato da crucificação do nosso Redentor. É sobre como nos mantemos firmes no propósito do caminho do discipulado, que nós refletiremos hoje, à medida que nós olhamos para a forma como o Senhor Jesus Cristo se manteve firme ao seu propósito em meio a esse caminho, em meio à crucificação, como nós lemos. Nós veremos 3 pontos acerca disso, 3 armas, acerca dessa reflexão, em como nos mantemos firmes. 3 pontos. O primeiro ponto, do versículo 22 ao versículo 23, nós vemos que a primeira dessas armas, a primeira das formas ou das características necessárias para que nós nos mantenhamos firmes no propósito que nos foi dado é com lucidez, ou com consciência, ou com discernimento. Nós veremos nesse ponto. Consciência, lucidez, discernimento. O segundo ponto, a segunda forma, a segunda arma é confiança. Confiança no plano revelado, o plano de salvação revelado na Escritura. O segundo ponto é esse, do versículo 24 ao versículo 28. Confiança. E o terceiro ponto é humildade, do versículo 29 ao versículo 32. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nós dependemos do Senhor e clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nós vivemos em lugar tenebroso, nós não somos deste mundo, mas ainda estamos aqui e temos um propósito a cumprir, Senhor, de viver para o Senhor, de testemunhar do Senhor, de glorificarmos o Teu santo nome por meio de nossas vidas. Nós não conseguimos isso por nós mesmos, Senhor. Não temos força. É por isso que nós te pedimos pela capacitação do alto, pelo poder do Teu Santo Espírito que nos é dado através da Tua palavra. Por favor, Senhor, nos edifica, fortalece-nos, para que possamos nos manter firmes no propósito que nos foi dado enquanto trilhamos esse caminho do discipulado. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém. Nosso primeiro ponto, lucidez ou consciência, como sendo a primeira arma a ser utilizada para nos mantermos firmes no propósito que nos foi dado no caminho do discipulado. Versículo 22, nós encontramos o seguinte: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Após os açoites e humilhações que o Senhor Jesus Cristo passou na casa do sumo sacerdote, como nós vimos, após o escárnio e espancamento lá no pretório, diante de Pilatos, o Senhor Jesus Cristo foi levado para fora, para os arredores da cidade de Jerusalém, para então ser crucificado. A crucificação, irmãos, era um instrumento de demonstração do poder e do domínio de Roma sobre as demais nações. Então, para demonstrar esse poder, sempre um espetáculo era montado
para que aqueles que eram crucificados fossem expostos, e então aqueles que vissem a crucificação temessem o poder de Roma. Esse era um instrumento utilizado pelos romanos. E é por isso que levaram Jesus para o Gólgota, para esse lugar, uma colina nos arredores de Jerusalém, um lugar mais alto, onde muito poderia ser visto, e que muito provavelmente ficava na passagem onde muitos peregrinos entravam e saíam de Jerusalém. Então, o Gólgota, ou esse lugar, né, que significa lugar da caveira, ele ficava em um lugar estratégico, na entrada e saída de Jerusalém, para que todos que por ali passassem pudessem ver o espetáculo da crucificação acontecendo. E muito provavelmente não era a primeira vez que isso acontecia. Por isso é chamado de lugar da caveira, porque era onde existia morte, onde muitos ali eram executados. Dessa forma, em meio ao Gólgota, muitos poderiam ver o que estava acontecendo e então seriam tomados de temor pelas consequências de enfrentar Roma, porque eles viam o que aconteceria com aqueles que enfrentassem Roma. E no versículo 23 nós encontramos o seguinte: deram a Jesus, né, a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Vinho com mirra era um tipo de narcótico primitivo, um tipo de entorpecente que era dado a muitos condenados para que pudesse aliviar ali a dor, anestesiar os efeitos da crucificação e que permitissem que esse espetáculo acontecesse por mais tempo. O vinho com a mirra aliviava a dor ao deixar o condenado em um estado de embriaguez e de torpor, anestesiado parcialmente ali, muitas vezes. Ele ficava meio que, ao mesmo tempo que anestesiado, sonolento, sem muitos dos seus sentidos. O efeito colateral deste torpor, deste alívio da dor, deste anestésico que era dado ali, era a perda parcial ou total dos sentidos. Aquele que seria crucificado perdia consciência do que estava acontecendo. A falta de lucidez, a falta de consciência era o custo que seria pago para não sentir a dor, ou sentir ainda mais a dor da crucificação. E nós lemos aqui que o Senhor Jesus Cristo ele não aceita, ele não recebe, ele não toma o vinho com mirra, porque ele sabia, irmãos, ele sabia que para manter-se firme no seu propósito, para manter-se firme a sua missão, ele precisava manter-se lúcido e consciente de tudo o que estava fazendo até o fim. Porque mesmo em meio ao ápice da sua dor, mesmo em meio ao ápice do sofrimento, ele ainda enfrentaria tentações. Tentações se levantariam em busca de desviá-lo do seu propósito. É isso que nós veremos aqui ao longo desse texto. A necessidade de plena consciência, a necessidade de lucidez aqui é para manter a luta que foi vencida no Getsêmani, de afirmar e cumprir o chamado, o propósito dele. E para manter-se firme nessa luta, era necessário lucidez, era necessário consciência, era necessário discernimento. Aliviar a dor naquele momento, daquela forma, a esse preço, por mais intensa que essa dor fosse, cobraria um custo muito alto. Porque poderia desviá-lo do seu propósito. Nós veremos um pouco mais sobre isso nos últimos versículos, quando nós falarmos ali sobre humildade, as tentações que vieram. Mas desde já, irmãos, será que você tem trocado a dor no caminho do discipulado? Porque certamente você encontra. Certamente você passa por momentos assim, de dor, de sofrimento. Será que você tem trocado a dor no caminho do discipulado ao custo de sacrificar o discernimento do alto e a lucidez? Reflita sobre isso. Toda e qualquer opção
toda e qualquer escolha que você faz, que vise diminuir a dor, que vise disfarçar a dor, aliviar o sofrimento do caminho, à custa de te desviar do propósito desse caminho, mesmo que minimamente, é um entorpecente, é uma espécie de vinho com mirra e deve ser recusado. Não beba, não tome, não aceite. O entretenimento desinteressado, por exemplo, em meio à internet, em meio às mídias, às séries, os filmes, os jogos, quando isso é feito sem objetivo, sem foco, de maneira descontrolada, de maneira que você é dominado por isso, de maneira que isso domina o seu tempo e a sua rotina, aí pode estar um tipo de entorpecente, um tipo de torpor para um coração ansioso, que ao invés de se lançar aos pés do Senhor, busca esse alívio superficial em meio a tais entretenimentos. Aí pode estar um tipo de torpor, de entorpecente, para um coração que reluta em gastar-se mais na leitura da palavra, no estudo das Escrituras, para amadurecer espiritualmente. É mais fácil, irmãos. Ou não é? Muitas vezes, principalmente quando estamos mais fracos, quando estamos passando por momentos de luta, de dificuldade, de dor, é mais fácil, é muito mais fácil nós nos lançarmos diante de uma televisão e assistirmos qualquer baboseira, como se estivéssemos ali meio como zumbis mesmo, sem nem prestar atenção no que está acontecendo, do que pararmos para sentar, ler a palavra de Deus, sermos fortalecidos pela santa palavra de Deus, orarmos. Esse alívio superficial da dor é um entorpecente que nós devemos recusar. Mesmo que o preço seja alto, mesmo que muitas vezes nós percebamos que não estamos amadurecendo, ainda assim, muitas vezes nós optamos pelo torpor, pelo alívio momentâneo da dor, ao invés de sermos fortalecidos pelos instrumentos que o Senhor nos dá em meio ao sofrimento e à dor. O isolamento, a autonomia, é um outro tipo também de torpor, de anestésico dos dias atuais, que nos afasta dos efeitos relacionados às mutualidades cristãs. É um anestésico que alivia a dor do atrito em meio ao modelar uns aos outros. É um anestésico que alivia a dor do ferro afiando o ferro. É por isso que muitos, você deve conhecer, muitos preferem se lançar em igrejas gigantescas onde não existe relacionamento, onde não é possível que alguém conheça a vida de outro ou que alguém possa se intrometer na vida de outro. É claro, isso traz algum benefício em relação à dor do caminho do discipulado, ao sofrimento que muitas vezes nós passamos, ao sermos exortados, ao sermos confrontados, mas isso é um entorpecente que te desviará do propósito do caminho. Isolamento e autonomia não podem ser uma opção para livrar alguém da dor e do sofrimento em meio ao caminho do discipulado. Muitas vezes optamos por isso. Muitas vezes, quando nós nos sentimos afrontados, quando nós nos sentimos de alguma forma injustiçados na igreja, o nosso primeiro passo é esse, é buscar o isolamento e a autonomia, porque assim nós evitamos, estabelecemos uma distância segura para não sermos mais machucados. Isso é torpor, é anestésico, é vinho com mirra. Isso desvia o crente do propósito que foi dado a ele no caminho do discipulado. É mais fácil, é verdade. Estabelecer limites, não ter tanta proximidade, comunhão com os irmãos. Isso evita exposição, isso evita intromissão de outros em nossa vida, mas isso tira de nós o discernimento, tira de nós a lucidez. Isso tira os instrumentos que Deus nos dá
que observam e veem aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não percebemos. Isso tira de nós. Quanto mais isolado, quanto mais desconectado do corpo você fica, mais você se desvia do propósito que foi dado a você no caminho do discipulado. A igreja cresce, a igreja amadurece, mas você não está nivelado a esse crescimento. Não está. Você puxa a igreja para baixo. E tudo isso porque você não quis sentir a dor do moldar-se e do submeter-se uns aos outros. Isolamento e autonomia não devem ser utilizados como o vinho com mirra que é ofertado. Outro exemplo é o orgulho, o egoísmo, o consumismo, que te coloca a serviço de si mesmo e não de outros. Isso também evita a dor, porque gastar-se por outros dói. Dói. Quando nós nos gastamos, muitas vezes nós sofremos. E geralmente o primeiro passo, a primeira ideia que nós temos para evitar essa dor é o consumismo. É o orgulho, o egoísmo. Mas isso também te impede de alcançar o propósito para o qual você foi chamado. Você precisa refletir e discernir, porque vários podem ser os tipos de entorpecentes. Busquei uma palavra melhor, mas não achei não. Os tipos de anestésicos que são utilizados aí. Vários podem ser. Mas você deve refletir e discernir se e quais entorpecentes, quais anestésicos você pode estar utilizando para aliviar a dor na caminhada cristã em meio ao sofrimento. E que certamente estão te levando a perder lucidez, consciência da realidade e discernimento tão necessários no caminho, como nós veremos na parte final dessa mensagem. Assim, entorpecido, anestesiado, certamente você não cumprirá o propósito do caminho. Certamente. Dores e sofrimentos são ruins, irmãos. Obviamente. Dor e sofrimento, passar por períodos de dor e sofrimento é difícil. Nós não sofremos porque nós gostamos de sofrer. De forma nenhuma. O ponto sempre será, pergunte-se, você deve perguntar isso a você nesses momentos onde você pode optar por um desses anestésicos. Qual é o custo de ter essa dor aliviada? Qual é o custo? O que isso pode custar? Se esse custo recair sobre a sua família, se esse custo recair sobre a igreja do Senhor, o vinho com mirra deve ser rejeitado. Esse anestésico deve ser rejeitado. Suporte essa dor. Não perca o discernimento. Mantenha-se firme no propósito para o qual o Senhor te colocou no caminho do discipulado. Não proteja o seu ego, não proteja o seu orgulho, não proteja-se da dor, não proteja-se. Quando nós somos exortados, irmãos, quando nós somos repreendidos de alguma forma, disciplinados de alguma forma, nós somos muito inclinados a isso, a aliviar aquela dor momentânea por meio de anestésicos que não são bons, que não permitirão que nós continuemos firmes no propósito do caminho. Muito facilmente nós lançamos a culpa sobre outros, muito facilmente nós levantamos barreiras de proteção ao nosso coração, porque isso alivia a dor, insensibilidade alivia a dor, mas tudo isso nos desviará do propósito do caminho. Quando nós precisamos exortar um irmão que está em pecado, que está pecando, nós somos também muito inclinados a fugir da dor. E em especial agora eu falo aos discipuladores, aqueles que discipulam nessa igreja. No discipulado, como discipuladores, muitas vezes nós somos tentados a aliviar o desconforto, a aliviar a dor que são naturais ao momento da exortação. Você sabe o que tem que fazer.
Você sabe que isso é para o bem do seu irmão, mas muitas vezes você sente-se tentado a aliviar essa dor, a fugir desse momento de desconforto, porque nós não queremos desconforto. Nós somos tentados a arrodear, a suavizar o pecado, tudo isso por medo do desgaste, por medo de sermos rejeitados, por medo da dor. Mas esse alívio de dor é apenas um ansiolítico, um calmante, um vinho com mirra, que tira a lucidez, que tira a percepção do alto em meio a esse caminho discipulado, que tira o discernimento, que tira a consciência e nos impede de alcançar o propósito do discipulado, da caminhada juntos. Esse é um preço alto demais a ser pago, irmãos. Por isso não podemos fugir da dor desses momentos, do desconforto desses momentos. É preciso discernimento e intencionalidade no caminho do discipulado. E o discipulado que afaga o ego, o discipulado que trata das emoções ao invés de tratar do coração, ao invés de expor o pecado e moldar o discípulo a Cristo, como se, ao invés de um discipulado, nós estivéssemos ali em uma sessão de psicologia com um psicólogo. Esse tipo de caminhada de discipulado é apenas vinho com mirra, torpor, anestésico. Não atinge o propósito, não fortalece para que nós possamos ver Cristo naqueles que estão caminhando conosco. Muito cuidado com esse caminho de fuga da dor. Muito cuidado com esse caminho de fuga do desconforto e do sofrimento. Muito cuidado. A nossa segunda arma para nos mantermos firmes no propósito do caminho do discipulado, como o Senhor Jesus Cristo se manteve firme no seu propósito ali no caminho da cruz, é a confiança na palavra de Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Confiança. Versículos 24 a 28. Então o crucificaram, e crucificar aqui é pregar na cruz, irmãos. É o ato de pregar Jesus na cruz. Utilizar os cravos ali. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, 9 horas da manhã. Para o judeu, o dia começa ao nascer do sol. Então, em média, o nascer do sol acontece às 6 horas da manhã, então nós adicionamos 6 horas a esse horário dos judeus aqui. A terceira hora são as 9 horas da manhã. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Do versículo 24 ao versículo 28, Marcos faz um resumo aqui do sofrimento e do escárnio que o Senhor Jesus Cristo passou ao ser crucificado. Ele fala sobre a crucificação, o ato de pregar Jesus na cruz. Ele fala sobre o repartir de suas vestes, o que muito provavelmente indica a vergonha da nudez na crucificação. Muito provavelmente é isso que está sendo indicado aqui. Marcos fala sobre a zombaria da acusação, quando eles chamam de rei dos judeus. Eles estão zombando do Senhor Jesus Cristo. E fala também da desonra de ser colocado entre ladrões e malfeitores. Mas ao longo desses versículos, nós devemos perceber que Marcos está enfatizando o cumprimento de várias profecias messiânicas. Marcos está utilizando aqui, está aludindo ao cumprimento de várias dessas profecias, principalmente no Salmo de número 22 e em Isaías 53. O objetivo de Marcos aqui, irmãos, é mostrar que nada do que está acontecendo aqui está acontecendo fora do controle de Deus. Nada. Tudo isso foi previamente estabelecido no plano da redenção. Não existem surpresas aqui. Não existem. Não existe derrota aqui. Deus está no controle de tudo isso, por mais que as circunstâncias sejam aterrorizadoras. Por mais que nós olhemos para o que está acontecendo e fiquemos estarrecidos
com tamanha brutalidade, com tamanha vergonha. Marcos está enfatizando: Deus está no controle aqui. As profecias, a Escritura já nos revelava que isso ia acontecer. Vamos abrir somente alguns desses textos, somente no Salmo 22, alguns versículos, e depois Isaías 53, para que vejamos isso. O Salmo 22 é um salmo messiânico, que fala sobre o sofrimento e a vitória do Messias. Salmo 22, versículo 16. Salmo 22, versículo 16, nós temos o seguinte: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Versículo 18 agora, do Salmo 22. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Volta alguns versículos, versículos 7 e 8. Agora aqui aludindo ao versículo 29 de Marcos 15. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Todas as profecias messiânicas que foram cumpridas ali em meio à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para Isaías 53. Alguns versículos em Isaías também. Isaías 53. Versículos 4 a 8. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 12, agora um pouco mais à frente. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tudo estava no controle de Deus. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo, o escárnio, as injúrias, tudo isso não era um sinal de derrota. Não era. O Senhor já havia profetizado isso. E a confiança nesse controle de Deus, a confiança que nos é dada por meio da revelação da palavra de Deus, é uma arma poderosa para nos mantermos firmes em meio ao propósito do caminho do discipulado. Porque certamente, se confiarmos nas circunstâncias, certamente nós nos desviaremos do propósito. Existe algo interessante que é implícito aqui nesse Evangelho de Marcos. Desde o versículo 14 até o começo do versículo 16, Marcos trata a crucificação do Senhor Jesus Cristo de maneira muito superficial no que diz respeito ao sofrimento. Se os irmãos forem ouvir ou ler sobre a crucificação romana, verão que é muito, mas muito mais pesado do relato que é feito aqui. Algo que é assustador mesmo. Mas Marcos não enfatiza esse sofrimento físico. Essa não é a ênfase dele. Por quê? Porque a ênfase de Marcos é a revelação do Senhor em meio a tudo isso. A ênfase de Marcos é mostrar que o que nos sustenta é a verdade revelada e não as emoções. Marcos não está querendo nos impressionar aqui com os efeitos da crucificação, porque, conduzido pelo Santo Espírito de Deus, ele sabe que emoções
não sustentam ninguém em meio às provações do caminho. O que nos sustenta em meio ao caminho do discipulado, em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio às dificuldades, não são emoções, mas é a verdade revelada do Senhor. É a palavra do Senhor. É a confiança de que Deus está no controle, apesar daquilo que enxergamos, apesar daquilo que sentimos. É isso que nos sustenta. Aqui nós vemos essa confiança como essa arma poderosa para nos manter firmes no propósito do discipulado. A confiança, irmãos, de que Deus começou a boa obra em nós, como nós vimos hoje pela manhã, e que esse mesmo Deus completará essa boa obra, mesmo que as circunstâncias não concordem com isso. É isso que você deve lembrar. É a palavra do Senhor. É a confiança naquilo que foi dito. A confiança de que, independente das circunstâncias, independente das dores, dos sofrimentos, dos medos, das dúvidas, independente de tudo isso, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É isso que nos sustenta, porque nós sabemos, porque nos foi revelado. É essa confiança que te sustentará no dia mau, em meio à dor, em meio ao sofrimento. É essa confiança. Confiança na palavra do Senhor. Confiança no controle de Deus sobre todas as coisas, que te manterá firme no propósito que te foi dado no caminho do discipulado. Valorize a instrução dessa verdade. Fomente a instrução dessa verdade. Fomente isso em meio à igreja. Valorize o ministério da palavra na igreja. Nós precisamos fomentar isso para que mais e mais pessoas, mais e mais homens sejam levantados para a nossa instrução, para que possam fixar essa verdade em nosso coração. Você precisará de homens que, em meio à dor, em meio ao sofrimento neste mundo, quando você estiver fraco, quando você estiver sem forças, com medo, recuado, você precisará de homens que, ao invés de te dar vinho com mirra para entorpecer aquela dor, para aliviar momentaneamente aquela dor, você precisará de homens que, ao invés disso, te encherão de vigor e da nutrição da verdade por meio da santa palavra de Deus, porque só assim você se manterá de pé. Somente assim. Valorize isso. Fomente isso em meio à casa do Senhor, em meio ao povo de Deus. A terceira arma para nos mantermos firmes no propósito do caminho do discipulado, como o Senhor Jesus Cristo se manteve firme ali no seu propósito, no caminho da cruz, é a humildade. Dos versículos 29 ao versículo 32. Hoje pela manhã, nós lemos o texto de Filipenses, capítulo 2, dos 5 ao 11, e depois foi exposto do 12 ao 16, mas nós lemos do 5 ao 11, que trata ali da humilhação e da exaltação do Senhor Jesus Cristo. E ali, Paulo narra exatamente essa relação entre humildade em meio ao escárnio da crucificação. Aqui, em Marcos, do versículo 29 ao versículo 32, nós vemos por que o Senhor Jesus Cristo não podia ter a sua consciência entorpecida pelo vinho com mirra. Por quê? Porque ele precisava manter-se consciente, lúcido, consciente de toda a situação, do que estava acontecendo. Por quê? Porque ele precisaria, ainda ali, suportar as tentações do escárnio, da blasfêmia, do chamado a pensar primeiramente em si, ao invés de, como Paulo exorta aos filipenses, de considerar os outros como superiores. É isso que nós encontramos aqui, irmãos. É isso que nós vemos quando cada um desses grupos, nós veremos já já, esses grupos diferentes fazendo isso, mas é exatamente isso que eles fazem. Eles estão tentando o Senhor Jesus Cristo a abandonar o seu caminho de humilhação
e então pensar em si naquele momento. É isso que eles dizem. Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. É isso que eles estão fazendo. Tentando em meio às armadilhas do ego. Mas, obviamente, o nosso Senhor não cairia nisso. O escárnio, a vergonha, a blasfêmia, aqui trazem a tentação da autopreservação. De servir a si mesmo, de servir ao ego, ao invés de obedecer a Deus. É isso que está acontecendo. E sem discernimento, sem consciência, nós não entenderemos isso quando isso acontecer conosco. E então falharemos. E então cairemos. É isso que esses grupos diziam. Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo. É isso que eles estão falando. É similar, irmãos, ao que acontece no deserto. Quando o Senhor Jesus Cristo está ali e o diabo e Satanás diante dele o desafia a revelar de maneira errada quem ele é por meio do transformar pedras em pão e de se lançar diante do pináculo. É algo similar. Mas salvar a si mesmo, ou falando de outra forma, ser servido, nunca foi o propósito do Senhor Jesus Cristo. Nunca foi. Nós vimos aqui em Marcos 10, 45, ele veio para servir e dar a sua vida, não preservá-la, dar a sua vida em resgate por muitos. As tentações ali, aquilo que aqueles grupos estavam fazendo, era tentando o Senhor Jesus Cristo a abandonar o seu caminho de humildade, o seu caminho de humilhação até a morte de cruz, para então pensar em si mesmo, para então preservar a si mesmo. Era isso que eles estavam fazendo. Somente em humildade, irmãos, somente em humildade você conseguirá se manter firme no propósito do caminho do discipulado. E humildade fica muito claro em Filipenses o que é. É considerar os outros como superiores. Considerar as necessidades de outros como superiores. É pensar em outros, ao invés de pensar somente em si mesmo. Somente em humildade você conseguirá se manter firme no propósito do caminho do discipulado. Porque tentações de autopreservação virão, irmãos. Muitas vezes você ouvirá a voz que vai te dizer: salva-te a ti mesmo. Se preserve. Não se gaste tanto. Cuide de si mesmo. Muitas vezes você ouvirá essa voz. Tentações de preservação do ego, da sua suposta dignidade, às custas da dignidade de Cristo e da igreja, virão. Você precisa estar atento a isso. Tentações de olhar somente para o seu sofrimento, para as suas dores, para as suas necessidades, ao invés de considerar as necessidades de outros, virão. Tudo isso te desviará do propósito como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que você precisa estar atento, consciente, firmado na verdade e crescendo em humildade, para que você possa passar por tais tentações. Para finalizar, nós veremos agora os grupos que nós encontramos aqui. Nesse texto nós encontramos essas tentações, essas armadilhas do ego vindo de diferentes formas. Primeiro, daqueles que estavam de passagem pelo caminho. Marcos 15, 29 e 30. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Aqui são aqueles que estavam de passagem. São os curiosos, os observadores, aqueles que estavam descompromissados, somente passando por perto, vivendo as suas vidas e vendo o que acontecia ali no Gólgota. É algo semelhante ao que acontecia com a multidão que acompanhava Jesus, que se beneficiava muitas vezes daquilo que o Senhor Jesus Cristo oferecia a todos, mas que não tinham compromisso com o Senhor, que não seguiam ao Senhor. É algo similar à multidão.
estes não estavam fundamentados na verdade. Observem que aquilo que eles repetiam aqui, quando zombam do Senhor, é mentira. Nós já vimos isso. É mentira. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo nunca disse que destruiria o templo. Ele nunca disse isso. Mas é isso que eles estão repetindo. Eles não estão firmados na verdade. Estes são descompromissados. São aventureiros. São aqueles que se aproximam de nós e acham que porque usam uma linguagem, um evangeliquez, você já deve ter se deparado com estes, que usam uma linguagem como se fosse linguagem de crente, que utilizam recortes da Escritura como se lessem a palavra, mas tudo isso usam somente como uma forma de estabelecer ali contatos que não são compromissados. Uma forma de se aproximar para então influenciar. Estes são aventureiros. E você não pode ser influenciado por estas pessoas. Você tem que discernir as intenções destes. Você tem que discernir a zombaria deles, a falta de compromisso deles. Você precisa estar atento ao seu propósito diante deles, de influenciá-los com a verdade, e não o contrário. Estes são a primeira fonte das tentações relacionadas ao ego, das armadilhas em relação ao ego. Quando nós, de alguma forma, tentamos agradar a estes para que possamos, então, termos o nosso ego afagado. No versículo 31 e 32, a parte A, nós temos a segunda fonte dessas tentações, dessas armadilhas do ego. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Creem nada. Não importa o que eles vissem, eles não iriam crer no Senhor. Aqui, irmãos, nós temos a segunda fonte. São os hipócritas, são os lobos, são aqueles que tentam apresentar-se como piedosos e zelosos, mas são sepulcros caiados. Os sacerdotes e escribas aqui alegam que não creem no Senhor Jesus Cristo por falta de sinais, mas é mentira. Muitos sinais eles tiveram. É mentira. Eles não querem ao Senhor. Eles querem ser servidos. O ego deles é o Deus deles. A igreja, irmãos, nós que nos mantemos firmes no propósito do discipulado, do seguir ao Senhor Jesus Cristo, a igreja precisa estar atenta ao seu propósito diante destes, diante dos lobos, diante dos hipócritas. Nós devemos discernir quem eles são e proteger a igreja destes. Lobos não são tratados com misericórdia e compaixão. Dar os mesmos direitos das ovelhas aos lobos não é humildade. Não é. Lobos devem ser expulsos do aprisco do Senhor. Lobos devem ser, de qualquer que seja a forma, lobos devem ser expulsos, custe o que custar. Caso contrário, estes devorarão as ovelhas. Essa é a segunda fonte dessas tentações relacionadas às armadilhas do ego. Por fim, nós temos aqueles que estão mais próximos, passando pelas mesmas lutas e dores, e que talvez por isso nós esperávamos que tivessem mais empatia, mas acabam sendo instrumentos de tropeço da mesma forma. O final do versículo 32. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Marcos aqui relata que ambos os ladrões, ou os malfeitores, alguns acham que esse termo malfeitor está relacionado a rebeldes, que assim como Barrabás se rebelavam contra Roma. Nós não sabemos. Ambos os malfeitores que foram crucificados com o Senhor Jesus Cristo o insultavam. E aqui parece haver
um tipo de contradição com o Evangelho de Lucas. É muito conhecida a história do que chamam de o bom ladrão, né? Mas isso não é dito nas Escrituras. Parece haver uma contradição aqui. Mas existem detalhes em Lucas que nos permitem entender qual é a relação entre esses textos. Vamos ver em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 34. Lucas 23. Nesse relato da crucificação, nesse texto paralelo de Lucas, do versículo 33 até o versículo 38, nós temos lá no versículo 34 essa narrativa de que enquanto o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado ali no Calvário, todos estavam zombando dele. E no versículo 34, nós vemos algo que não é dito em Marcos. Nós vemos que em meio a essa zombaria, mesmo antes de outros relatos que nós já conhecemos, o Senhor Jesus Cristo faz algo aqui. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E somente a partir do versículo 39, nós encontramos, lá no bloco do versículo 39 ao 43, somente nesse bloco, nós encontramos um dos malfeitores arrependidos e crendo que o Senhor Jesus Cristo é rei. Então, muito provavelmente, irmãos, o que acontece aqui é que no início de todo esse processo de crucificação, ambos estavam zombando do Senhor Jesus Cristo, como Marcos relata. Mas após as palavras do Senhor Jesus Cristo, após o pedido que o Senhor Jesus Cristo faz ao Pai para que perdoem os seus inimigos, após a manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo em meio à humildade ali, revelada por Ele, após isso, existe arrependimento e fé em um destes malfeitores. E ele diz no versículo 42, agora não mais como um zombador, agora não mais como aquele que escarnece do Senhor Jesus Cristo, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mudou. Este mudou. O arrependimento desse malfeitor, deste que outrora zombava do Senhor Jesus Cristo e escarnecia, assim como você e eu, que outrora zombávamos e escarnecíamos do Senhor Jesus Cristo. O arrependimento deste malfeitor é fruto das palavras humildes do Senhor Jesus Cristo, que ao invés de preocupar-se com si mesmo em meio a todo o drama da crucificação, afligido o tempo todo, cheio de dores, em meio a tudo isso, o Senhor Jesus Cristo pede ao Pai não por ele, mas por outros, por seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em meio a essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que mostram a sua humildade, em meio a tudo isso, enquanto o Senhor Jesus Cristo se mantém firme no seu propósito de salvar pecadores, que acontece a conversão de um desses malfeitores. Você não pode cair nas armadilhas do ego, irmão. Não pode. Você precisa se manter firme no propósito para o qual você foi colocado no caminho do discipulado. As dores, os sofrimentos, as tentações virão, mas você precisa lembrar que o propósito do caminho é muito maior do que você. Para isso é preciso estar consciente, livre do torpor do vinho com mirra que é oferecido constantemente nesse mundo. Para isso é preciso confiar na palavra de Deus, na palavra do Deus soberano que controla todas as coisas. Para isso é preciso crescer em humildade, para tirar o foco de si mesmo e considerar as necessidades de outros como superiores. Assim, meus irmãos, somente assim nós cumpriremos o propósito para o qual nós somos chamados. Somente assim o Evangelho de Cristo Jesus frutificará em nós e então nós resplandeceremos como luzeiros nesse mundo, para a glória do nosso Senhor. Vamos orar. Amado Deus, ó Senhor, por favor, nos
Nos edifica por meio da tua palavra. Por favor, Senhor, não permita que a tua palavra que foi aqui exposta, ela não gere em nós profundo senso de temor, de reverência ao Senhor, de busca por vivermos em santidade, em obediência ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós somos tão falhos, tão pecadores. Nos ajuda pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.